Sejam bem-vindos a mais uma apresentação de projeto. Esse projeto é intitulado A Caracterização da Microbiota de Gatos para o Tratamento de Diarreias, que será apresentado por mim, Alicia Soares Machado de Moraes, com a orientação do professor Dr. Luiz Eduardo Maestrelli Biso, do curso de Biomedicina. Pois então, o que é a microbiota intestinal? A microbiota intestinal, na verdade, ela é um conjunto de micro-organismos que eles vão estar habitando na mucosa desse trato gastrointestinal. Esses micro-organismos, eles vão ter funções benéficas ou ainda podem ter funções maléficas. Entre as benéficas, seria o favorecimento das funções fisiológicas no organismo, como, por exemplo, no auxílio da própria digestão. Então, digerir moléculas, né, que não estariam sendo digeridas no nosso organismo, e sim, essas bactérias, elas estariam utilizando como nutrientes para elas mesmas, mas favorecendo assim o organismo como um todo, né? Ou ainda pode acontecer o problema de quando há um aumento de alguma bactéria ou alguma bactéria que ela é realmente patogênica e ela está nesse ambiente. E assim ela pode ocasionar uma infecção. Entre os fatores que podem estar interferindo nessa microbiota para que esteja tendo uma alteração dessas bactérias em geral, né? Seria a alimentação por meio de ração ou comida. Ração também pode ter uma interferência do tipo de ração. Cada marca elas fazem uma produção diferente de ração, elas não têm o mesmo componente de nutrição. Então, isso pode interferir bastante na microbiota do animal. Outra coisa seria a idade. A idade pode interferir bastante com relação à imunidade e contato com as bactérias, né? Então, animais mais novos e animais mais velhos têm uma alteração muito grande do tipo de bactéria que está presente. Já um animal que seria o intermediário entre esses dois, ele tem uma microbiota constante. E outro interferente seria o estilo de vida desse animal. Se ele mora dentro de um apartamento, dentro de casa, ou se ele está no quintal, então ele tem contato com plantas e outros tipos de microbiomas, né? Um estudo que a gente utilizou para fazer essa análise foi pelo Chusodowski, onde eles fizeram também um estudo da microbiota fecal de gatos que tinham diarreia para encontrar algum motivo de porque a relação, né, da microbiota com a diarreia nesses gatos. E ele identificou que nos animais com essas disbioses bacterianas, a riqueza de espécies ela diminuiu significativamente. Então, essas alterações elas podem estar associadas sim à modificação fisiológica da microbiota e que precisariam de mais investigação. Então, o nosso trabalho ele teve como ideia continuar essa pesquisa e identificar se tinha sim algumas bactérias que elas poderiam estar interferindo e se realmente ocorria isso, né, da diferença de riqueza de espécies. Como objetivo do trabalho, como objetivo geral, a gente decidiu então caracterizar a microbiota dos gatos saudáveis e diarreicos. E os objetivos específicos seria de identificar e quantificar essas espécies presentes no intestino desses gatos, diferenciar ainda a microbiota que seriam de gatos saudáveis e os diarreicos, e ainda propor algumas alternativas de tratamento frente às bactérias que a gente estaria encontrando como mais significativas naquela amostra, né? Entre a nossa metodologia, a ideia era usar 10 animais, 10 gatinhos, entre esses são 5 sadios e 5 diarreicos. Para critérios de aceitação, deveriam ter entre 3 a 7 anos de idade, vacinados, desvermifugados e com uma dieta à base de ração. A metodologia com relação à continuidade era primeiro feita a coleta por meio do dono e enviado à Medvet. Na Medvet, recebendo essa amostra, elas fariam uma preparação e assim seria encaminhado para sequenciamento e também
posteriormente feito uma passagem no BLAST, então, daqueles dados de sequenciamento para identificar quais seriam as bactérias, na Neoprospecta. Depois, a Neoprospecta passaria esses dados para nós, que estaríamos analisando estatisticamente esses dados. A coleta ela foi feita em um potinho universal, pelo dono mesmo, e encaminhada assim a Medvet, onde eles deveriam fazer a preparação e colocar em um tubo um microtubo com Nel Simple Z, com esse suave floculado de nylon, né? E assim foi encaminhada para a Neoprospecta. Lá na Neoprospecta foi feito então esse sequenciamento e a inserção dos dados no BLAST, e esse sequenciamento foi um sequenciamento de nova geração, onde eles estavam sequenciando exatamente uma região que é a que mais identifica o tipo de bactéria, né? Então é uma região mais específica, mais que pode estar mostrando exatamente qual que é o tipo de bactéria, que ela não é tão variável, né? Seria no RNA ribossômico, na região das E6S, entre V3 e V4. E foi feita uma amplificação no Illumina, né? Que foi o equipamento que foi amplificado, de 289 pares de base. Das análises estatísticas utilizadas, utilizamos a plataforma do PAST 3.24, onde a gente fez algumas análises, que seria da diversidade, através do índice de Shannon-Wiener. A gente também identificou a dominância, através do índice de Simpson, e também a gente diferenciou entre saudáveis e diarreicos por Mann-Whitney, além também do Q-quadrado, onde ele diferenciaria entre os grãos positivos e grãos negativos se tinha alguma alteração significativa. No caso dos nossos resultados, a gente utilizou cerca de 5 animais saudáveis, 5 gatinhos saudáveis, e conseguimos apenas um gato diarreico. Por que a gente conseguiu apenas um gato diarreico? Uma das possíveis explicações seria do estilo de vida dos gatos. Então, aqueles hábitos exploratórios que eles têm, que eles não ficam muito tempo em casa. Eles procuram ir pelos ambientes, né? Às vezes lá na casa do vizinho, e acontece que às vezes o dono não sabe que o gato está com diarreia, e muitas vezes o gato tem uma variação tão grande da microbiota que pode ser que ele realmente é um animal mais difícil de ter diarreia, né? Então, as explicações são inúmeras. Então, não tem como a gente identificar porque realmente não tinha uma quantidade tão grande de gatos com diarreia para fazer essa análise. Tá? Mas um dos motivos seria, sim, o hábito exploratório, que ele tem mania de costume, né, de ir para outros ambientes. Dos resultados obtidos para, então, a análise, a gente conseguiu identificar, então, essa diversidade e também a dominância dele, né? A gente conseguiu ver, a partir da tabela, que os gatos saudáveis, eles tinham uma grande riqueza dessas espécies, né? Tinham várias espécies. E já o gatinho que era diarreico, ele não tinha tantas espécies. Então, isso era significativo com relação também à dominância, porque o gatinho saudável que tinha muitas espécies não tinha uma dominância de alguma espécie, o número de sequências era bem distribuído. Já no gato diarreico, ele tinha uma menor espécie, né, um menor número de espécies, e tinha certas bactérias que elas tinham sim uma dominância. Então, no caso, nos gatos saudáveis, né, eles têm uma grande diversidade, uma baixa dominância, e nos gatos diarreicos é o oposto, né? Então, seria uma baixa diversidade e uma grande dominância de algumas bactérias. Com relação às bactérias mais significativas nessas amostras, a gente conseguiu identificar 3 que seriam apenas em gatos saudáveis, apresentadas nesses gatos que foram feitos para análise, né? Que foi a Faecalibacterium praunici, a Bacteroides uniformes e a Bacteroides vulgatus. Estavam presentes apenas em gatos saudáveis. Já a Clostridium perfringens estava presente em gatos saudáveis e gatos diarreicos,
Contudo, em gatos saudáveis não estava em grande quantidade, enquanto em gatos diarreicos tinha mais sim. E a Escherichia coli apresentou apenas nesse gatinho que era o diarreico, né? Falando um pouquinho de cada bactéria, a Faecalibacterium prausnitzii, a gente conseguiu encontrar na literatura que ela ajudava a melhorar as ações anti-inflamatórias, produzindo um ácido butírico, né? Que poderia ser marcador de infecção intestinal. Já a Bacteroides uniformes, ela foi muito demonstrada, né, que era muito presente em microbiotas que eram consideradas saudáveis em mamíferos, né? Ela sempre estava em grande quantidade. A Bacteroides vulgatus, ela também estava em grande quantidade nesses gatos saudáveis, né, conforme a literatura. E ela tinha alguma dominância, uma certa dominância, e ela era muito boa por ser responsável pela degradação de monossacarídeos e disacarídeos, né? Servindo assim de substrato para as bactérias. A Clostridium perfringens, ela foi identificada na literatura que ela induzia a toxicidade no tecido epitelial do intestino. Então, assim, ela poderia modificar a permeabilidade do intestino, da parede intestinal, e assim poderia provocar a diarreia, né? E já a Escherichia coli, que era apenas no animal que seria o diarreico, ele é demonstrado na literatura, né? Que ele estava sempre em grande quantidade nesses animais diarreicos, né? E ela era fermentadora de glicose e outros açúcares. E ainda ela secretava endotoxinas, né? Que poderia estar provocando, né? O acúmulo de fluidos e eletrólitos que assim ocasionariam a diarreia. Expressando um pouquinho os dados em um gráfico de colunas, a gente consegue ver bem certinho o gato diarreico, que é a primeira coluna, com os outros 5 gatos que seriam saudáveis. No ponto azul, a gente consegue identificar a variação de outros tipos de bactérias. Então, os outros gatinhos saudáveis, eles tinham bastante de outros tipos de bactérias, né? Já que era uma grande riqueza de espécies. Já no gato diarreico, ele só tinha uma pequena quantidade, uma grande quantidade do Clostridium perfringens e da Escherichia coli. Os outros, eles tinham uma certa quantidade de bactérias vulgatus, Faecalibacterium prausnitzii, mas não era tão grande assim quanto era na dominância, né, do gatinho que era o diarreico. No teste de Mann-Whitney, né, a gente conseguiu identificar que havia uma diferença na riqueza entre as espécies, né, de animais sadios e diarreicos. E essa diferença deu de 2,59, com um P que foi menor que 0,5. Então, se tornava significativo, né? Apresentando, então, o nosso gráfico de GRAMS, então, a gente conseguiu identificar que nos gatos saudáveis tinha uma maior quantidade de gram negativo e uma menor quantidade de gram positivo. E já para o gato diarreico era o oposto, né? Então, o que poderia ser? Talvez tem identificado, né, que na parede de algumas bactérias ela tem o LPS, né, que pode estar provocando às vezes uma certa produção de endotoxina, que ele vai estar irritando naquele ambiente do trato gastrointestinal. Mas esse dado ele não foi tão significativo quanto os outros que mostraram uma maior quantidade, como o da Escherichia coli, que ela sim é uma bactéria conhecida por ser endopatogênica, né? Então, entre as possibilidades de tratamento, a gente identificou os prebióticos, os probióticos, os antibióticos e, por fim, um transplante de microbiota. Entre os prebióticos estão aqueles ingredientes que a gente é da alimentação, né? Então, tudo aquilo que a gente está ingerindo são aqueles prebióticos. Os probióticos seria já com a suplementação de
de algum nutriente, de algum tipo de bactéria, né? E os antibióticos seria para agir diretamente naquela bactéria que a gente identificou como patogênica, né? Para agir especificamente nela. E por fim, o transplante de microbiota, ele estaria então mudando todo o ambiente intestinal, né? Então, estaríamos pegando uma microbiota de um animal saudável e inserindo nesse animal diarreico e assim estaria estabilizando aquele microbioma, né? Então, trazendo o máximo possível de estabilidade da digestão e também reduzindo essa infecciosidade daquelas bactérias para que elas tivessem uma quantidade mais equilibrada, cada uma na sua devida função, né? Entre as nossas conclusões, a primeira a gente conseguiu alcançar, que seria de identificar e quantificar as espécies presentes no intestino dos gatos. Nessa tabela a gente tem uma explanação, então, de ordem, família e a espécie que a gente encontrou, referente aos gatos diarreico e saudáveis. A segunda conclusão foi que a gente conseguiu diferenciar a microbiota desses animais sadios e diarreicos. Então, a gente encontrou os tipos de bactérias que estariam mais significativas nessas microbiotas, que seria a Africalis-Bacterium prausnitzii, Bacteroides vulgatus e a uniformes, que estavam presentes mais em gatos saudáveis, Clostridium perfringens em gatos saudáveis e diarreicos, e a Escherichia coli, que seria apenas em gatos diarreicos. E por fim, a nossa terceira conclusão foi através do tratamento, que era de utilização de prebióticos, probióticos, antibióticos e o transplante de fezes, então que poderia sim estar ajudando esses animais. Os resultados eles foram muito bons, já pode estar dando um direcionamento, só não pode ser tão significativo por causa que o número amostral não era suficiente para dar um andamento para um tratamento com base naqueles dados, né? Mas posteriormente o projeto estará continuando e então a gente vai conseguir um número amostral bem grande para mostrar que esses dados eles podem sim ser significativos para o tratamento desses animais e que há uma solução, né, para que seja tratado de outra forma muitas doenças. Essas são as nossas referências. E muito obrigada por assistir a esse projeto.